Você conhece a história de Alice no País das Maravilhas, uma menina curiosa que cai por uma toca de coelho e se vê em um mundo de absurdos e maravilhas. Mas, e se eu te dissesse que essa Alice realmente existiu? Sim, ela teve nome, rosto e segredos. Mas quem foi essa garota? Seu nome era Alice Pleasance Liddell, filha de uma influente família inglesa da era vitoriana. A garota que inspirou o clássico literário nasceu em 1852, no coração de Oxford. Desde cedo, era cercada por livros, jardins e figuras enigmáticas. Uma delas mudaria sua vida, e a da literatura para sempre. Charles Lutwidge Dodgson, o homem que o mundo conheceria como Lewis Carroll. Mas por que Carroll a escolheu? Por que Alice? Alguns pesquisadores acreditam que Alice era apenas um símbolo, uma representação da curiosidade infantil. Outros afirmam que ela era muito mais do que isso. A musa silenciosa, talvez até um amor proibido, de um autor inquieto, tímido e, para muitos, misterioso demais. As poucas fotografias de Alice que sobreviveram, tiradas pelo próprio Carroll, que também era fotógrafo amador, mostram uma garota com um olhar intenso, profundo, quase adulto. Em algumas poses, ela não parece apenas uma criança. Parece alguém que já viu demais para sua idade. E aqui o enigma começa. Por que Lewis Carroll passou a fotografá-la com tanta frequência? Por que há imagens dela vestida, de maneira ambígua, ora inocente, ora provocativa? Como no retrato chamado Aletheia? Seria apenas arte vitoriana? Ou havia algo além? A própria Alice cresceu tentando se desvencilhar da sombra dessa história. Mais tarde, já adulta, ela venderia o manuscrito original do livro, o presente que Carroll lhe dera para sobreviver financeiramente. Seria esse um gesto de desapego ou um desejo de apagar um passado incômodo? E como explicar o fato de que páginas inteiras dos diários de Carroll, justamente da época em que ele convivia com a família Liddell, foram misteriosamente removidas? O que ele escreveu ali, que nunca deveria ser lido? O enigma da verdadeira Alice não está apenas em sua identidade civil, mas em tudo o que foi ocultado, silenciado e talvez esquecido de propósito. Mas este é apenas o primeiro mistério. Agora vamos para o segundo mistério, um que atravessa gerações de leitores e estudiosos e que talvez esteja bem diante dos nossos olhos desde a primeira página. As mensagens ocultas no livro Alice no País das Maravilhas. Apesar de ser considerado um clássico da literatura infantil, muitos acreditam que Alice no País das Maravilhas esconde mensagens secretas, códigos simbólicos e até críticas disfarçadas à sociedade vitoriana. Mas o que exatamente Lewis Carroll queria nos dizer? Alguns teóricos sugerem que toda a travessia de Alice é uma alegoria ao despertar da consciência, uma jornada entre a infância e a maturidade. Cada personagem, cada animal estranho, cada mudança de tamanho representaria uma fase da vida ou uma emoção reprimida. O coelho branco, por exemplo, não seria apenas um animal apressado, mas uma representação da fuga da realidade. O gato, de Cheshire, com seu sorriso enigmático, poderia ser a voz interna de Alice. Ou, quem sabe, a de Carroll. Mas vai além disso. Durante anos, especialistas analisaram trechos do livro à procura de padrões linguísticos e estruturas matemáticas. Lembre-se, Lewis Carroll era matemático. E há quem diga que os jogos de palavras e paradoxos presentes no livro escondem fórmulas, problemas lógicos e até ironias veladas à academia de sua época. E se te disséssemos que algumas dessas mensagens só se revelam se lidas de trás para frente? Ou sob códigos semelhantes aos utilizados em textos criptografados medievais? Pior, existem trechos que, quando traduzidos em certos idiomas, parecem ter duplo sentido. E muitos desses sentidos não seriam nada infantis. Por que um livro tão inocente estaria cheio de camadas tão profundas? O que Carroll realmente queria nos mostrar com essa obra tão nonsense? Talvez Alice no País das Maravilhas nunca tenha sido apenas uma história para crianças. Talvez seja uma obra enigmática, criada para esconder verdades incômodas sob o véu da imaginação. E se essas mensagens ocultas estivessem falando sobre a própria Alice? Ou sobre aquilo que nunca deveria ter sido dito em voz alta? Terceiro mistério,
O Enigma do Coelho Branco. E agora, vamos ao terceiro mistério. Uma figura aparentemente inocente que corre apressada olhando seu relógio, dizendo estar atrasado. Mas e se o Coelho Branco for muito mais do que parece? E se ele for o verdadeiro guia para um despertar sombrio? Ele aparece logo no início da história. Um coelho de colete, relógio de bolso e uma estranha urgência. Mas em vez de ser apenas um personagem excêntrico, há quem diga que ele representa algo mais profundo, até mesmo perturbador. Para alguns estudiosos, o Coelho Branco é o símbolo de uma fuga da realidade. A obsessão com o tempo pode representar as pressões impostas pela sociedade vitoriana: pontualidade, obediência, rotina. Ao seguir o coelho, Alice não está apenas curiosa. Ela está sendo empurrada para fora do mundo que conhece. É como se o coelho fosse o gatilho de um transe, um chamado ao inconsciente, mas há quem vá ainda mais longe. Existem interpretações que sugerem que o Coelho Branco representa o início de um ritual de iniciação. Um portal. A queda de Alice. Pela toca seria uma metáfora para um mergulho profundo na mente, ou quem sabe, em algo oculto e simbólico. Alguns teóricos do esoterismo vitoriano afirmam que Lewis Carroll conhecia práticas secretas e símbolos usados por sociedades discretas da época. O coelho, nesses círculos, representaria o psicopompo, uma criatura mística responsável por guiar almas em transição entre mundos. Mas o mais impressionante é que esse símbolo atravessou o tempo e continua sendo usado até hoje em obras de ficção que tratam do despertar da consciência ou da revelação de verdades ocultas. Um dos exemplos mais famosos é o filme Matrix. No início da trama, Neo está confuso, perdido entre o mundo real e o virtual. Tudo começa a mudar quando ele recebe uma misteriosa mensagem no computador: siga o Coelho Branco. Poucos minutos depois, uma mulher com uma tatuagem de coelho aparece e, ao segui-la, Neo entra em contato com uma realidade que ele nunca imaginou, exatamente como Alice. Esse paralelo não é por acaso. Os criadores da franquia Matrix, as irmãs Wachowski, já declararam que foram profundamente inspiradas pela obra de Lewis Carroll. O Coelho Branco, nesse caso, é o símbolo de uma ruptura com a ilusão, uma ponte para o mundo real, ou para o abismo, dependendo da perspectiva. Também em séries como Westworld, Stranger Things e até em teorias envolvendo viagens dimensionais, o Coelho Branco é mencionado ou representado como um sinal para algo que está além da percepção comum. Não seria exagero dizer que o Coelho Branco se transformou em um ícone de revelações, um convite para sair da zona de conforto e encarar verdades que talvez não sejam tão confortáveis. E isso levanta uma pergunta: será que Lewis Carroll sabia exatamente o impacto que esse símbolo teria? Ou será que, mais uma vez, há algo oculto por trás do personagem? Algo que apenas os mais atentos conseguem enxergar?